Oi, gente, bom dia. Eu sei que a gente está perto do almoço e aí todo mundo começa a ficar um pouco mais ansioso, né, com fome. Eu também, então também estou envolvido nisso aí. Mas prometo que eu vou tentar ser sucinto e deixar a apresentação o mais interessante que eu conseguir aqui. Bom, meu nome é Pedro, eu sou da Diretoria de Inovação da ENAP, a Genova. Mais especificamente, eu sou do Genova Lab, que é uma das 4 coordenações, vou falar muito brevemente sobre isso. Já fiz uma apresentação mais cedo, tem a Vlad, minha colega está aqui também, a Amanda da Genova também está pelo evento, Beatriz me ajudou também, compartilhou a apresentação comigo mais cedo. E eu vou falar aqui do que a gente está chamando da Escala Comportamental para a Inovação Pública, ESIP, a gente dá essa sigla aí para ela. Já vou, um leve spoiler, né, não é spoiler, né, a apresentação é para isso, mas já está online o toolkit da apresentação, então vocês já podem, se você bater ESIP, Escala, ENAP, você já vai inclusive achar para baixar o toolkit e tem mais coisa vindo por aí. Então, rapidamente, vamos lá. A Genova, como eu falei, muita gente não sabe, mas a Genova, a Diretoria de Inovação da ENAP, ela é dividida em 4 sub-áreas, que é o Genova Lab, do qual eu faço parte, a Vlad também, e a gente tenta criar conteúdo para esse ambiente para esse sistema de inovação que a gente fala, né? Ecossistema de inovação, e a gente faz projetos com outros órgãos também, e a gente está sempre explorando novas metodologias, tentando aplicar no contexto brasileiro, ver o que faz sentido ou não, e difundir, divulgar isso aí, tá? A Genova Transforma, nossos colegas fazem projetos, a Amanda, que está no evento também, ela está representando a Genova Transforma, fazem projetos de transformação governamental, que é um conceito, tem familiaridade com a inovação também, né? Também lidam com metodologias bem parecidas, fazem muitos projetos com municípios. A Genova Pessoas cria soluções principalmente para altos cargos de governo, para seleção e inserção de pessoas dentro do alto cargo de governo, e a inovação aberta, que é um conceito normalmente de relação de sociedade civil, mercado privado e governo. Tem alguns projetos interessantíssimos, como, por exemplo, a plataforma Desafios, um órgão público tem algum desafio grande, normalmente muitas vezes ligado à tecnologia ou algum processo inovador. Tem uma metodologia específica de colocar esse desafio para a sociedade. Empresas, grupos, ONGs tentam propor projetos, soluções. Depois, por favor, entre no nosso site para conhecer mais. Aqui é a nossa equipe. A Marisaura é a nossa coordenadora geral. Alguns já devem ter conhecido, ela está conhecido a Mari, ela está à frente dessa discussão de inovação já há um bom tempo. Nossa equipe também é muito atuante na organização da Semana de Inovação. Vou falar um pouquinho no último slide aqui sobre isso. A Vlad está aqui também. Nós temos colegas, então, é uma equipe multidisciplinar, né, até aproveitando um pouco o gancho que os colegas do Pólen falaram. Eu mesmo sou antropólogo, temos sociólogos, temos especialistas de relações internacionais, pedagogos, a Vlad é formada em letras, pessoas de saúde pública, até o Danilo aqui, ele tem mestrado em saúde pública. Então, a gente traz a psicologia, a Mari é psicóloga, então a gente traz aporte de todas as áreas um pouco aí. Mas vamos lá, entrando no nosso tema aqui. Então, eu vou tentar deixar o mais participativo que eu puder. Então, eu queria ouvir de vocês. Para vocês, qual competência é essencial para a inovação? Não tem resposta certa, então, e não tem... Não vou nem passar o microfone, só levanto e falo alguma competência que você acha que é essencial para a inovação. Coragem? Começamos muito bem, eu achei. Empatia. Paciência, empatia. Criatividade. Criatividade. Falei a mesma coisa. Falei a mesma coisa. Pois é o jogral aqui, né? Então, alteridade, excelente. Curiosidade. A Fátima falou o quê? Inquietação. Vontade. Resiliência. Não contentamento. Listinha tá ótima, achei muito boa. E agora uma pergunta, assim, na Genova, a gente normalmente faz projetos um pouco mais estruturados, demoram 3 a 4 meses, talvez até mais. Porque eu entendo que tem oficinas que são mais rápidas, aqui mesmo no evento tem algumas oficinas de meio período, 1 dia, 2 dias, né? Mas vamos pensar um pouco em projetos um pouco mais estruturados. Eu sei que tem pessoas de outros labs aqui, né? O próprio Pólen já apresentou. Quando vocês fazem projetos, então, né, com outras áreas, no área de vocês mesmos, vocês acham que as pessoas que participaram do projeto adquirem competências essenciais para a inovação? Então, lembrando essas que a gente falou aí, falamos várias aí. Essa é uma pergunta um pouco mais de sim ou não, assim, se alguém quiser elaborar, né? Então, sim. Alguém acha que não, de alguma maneira? Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente que tem o desejo, mas ainda não desenvolveu a competência para aprender. Excelente, uma boa colocação. Pergunta análoga, né? É só estimular, não vou nem abrir, mas será que transforma seu comportamento para fazer política pública frente a problemas públicos que exigem pensar e agir inovadores? Então, assim, uma pessoa que passou por um projeto desse, um pouco mais longo, né? Óbvio que tem palestras e oficinas que são bem inspiradoras, né? Mas a gente está pensando em uma mudança de comportamento um pouco mais estruturada. Será que as pessoas que passaram por um tipo de projeto assim, elas transformam a forma dela de agir por problemas públicos?
Aí, muita gente falou sim. E aí, uma próxima pergunta. Como vocês argumentam ou comprovam atualmente que participantes de projetos adquiriram essas competências essenciais para a inovação? Então, vou apertar principalmente aqueles que falaram sim, né? Que foi um bocado de gente aqui, né? Se alguém falar assim, você te perguntou, e aí, mudou as pessoas? Mudou. E como que você comprova, né? Comprova é uma palavra um pouco forte, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Como é que vocês argumentam isso? Olha, você pode ver, por exemplo, tal, tua equipe. Aí, os colegas apertar os colegas que se apresentaram antes. Ou alguém que falou assim, alguém sugere alguma maneira que argumenta olha, essa equipe, essas pessoas adquiriram competências inovadoras. Essas todas que a gente falou antes. Alguém quer manifestar? Olha, quando nós passamos pelo Colabs, Quando nós passamos pelo Colabs, a experiência das pessoas que estavam conosco lá me impactaram muito, assim, de ver como elas fazem, como elas conseguem atingir e que nem sempre a gente já começa bem, que as coisas dão errado mesmo. Então, assim, o fato deles já terem passado e já estarem lá na frente me inspirou muito. Então, assim, a gente que está começando agora, olhando para eles, você fala assim, não, realmente eu preciso continuar resiliente, porque lá na frente vai dar resultado, porque deu certo para eles, então pode dar certo para nós também. Obrigado. Claro, por favor. Aproveitando o comentário dela, perdão, qual é o seu nome? Alessandra. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção até agora, que ninguém falou, quer dizer, estamos falando em inovação, mas ninguém está falando em erro. E me chama muita atenção da ideia de... Uma das principais características que você tem que ter em mente quando vai inovar, assim, eu vou errar, vai dar errado, e eu vou ter que saber me virar com isso, me adaptar a esse contexto. Eu não vi isso, adaptação, erro. Passa por um processo. O que você aprendeu? E você aprende principalmente no erro, né? Se você vai repetir tudo do mesmo jeito, é porque você não aprendeu nada. Ou então você foi iluminado pelos céus e deu tudo certo. Então, essa questão como é que você sabe, né, que as pessoas adquiriram? Que elas reconhecem erros, que elas aprenderam com o erro dos outros. Eu acho que essa é a principal questão dessa capacidade de inovar, a capacidade de saber aonde pode errar. Ninguém pode errar na folha de pagamento, por exemplo. E aonde pode errar, onde você pode testar o erro, né? Excelente colocação. Eu concordo, né? Acho que as pessoas estão inseridas no meio da inovação. Normalmente a gente começa... essa liberdade para errar é um dos pressupostos, né, de um laboratório de inovação. Duas frases que são bem comuns ditas, né? Uma é que assim, vai dar errado, isso é certo. Então você já avisa. E o outro também que é de errar rápido e pequeno, né? Você tentar, se for errar, isso não erra na licitação, não erra no... Só caixa de areia, né? Pois é, exatamente. Mas sim, é bem colocado. Bom, a gente acha, assim, sabemos que tem uma lacuna. O meio, esse ecossistema de inovação, a gente sabe que, assim, a gente, entre pares, estamos convencidos de que funciona, as metodologias funcionam, as pessoas passam a pensar diferente. Temos um convencimento, vamos dizer assim, qualitativo, a gente sabe disso, né? Mas a gente vê que tem a lacuna. E aí a gente tentou criar essa escala para você, inclusive, tentar argumentar. Bom, é fácil comentar isso com vocês, que acreditam nisso também. Estamos juntos nisso, né? Mas você vai ter que comentar aquele, né, o órgão de controle. Você vai ter que dialogar com o dirigente máximo do órgão lá, que talvez, né, essa história de inovação é bobeira. A gente ouve lá na ENAP, eu já ouvi de outras áreas, pessoal que acha que às vezes é meio bobeira. Então, assim, então a gente propôs uma escala, ela tem uma pegada quantitativa, né? A gente, na Genova, a gente não faz muito essa diferenciação assim, de qual e quant, né? Então a gente acredita nos dois métodos. E a gente partiu justamente disso. A gente acha que atualmente os modelos de avaliação de projetos de experimentação e transformação não demonstram a qualidade ou alcance da entrega e tampouco fornecem subsídios suficientes para retroalimentar a frente de projetos de inovação. O que hoje a gente tem? Normalmente, instrumento de avaliação de reação, alguém que reagiu, foi para como é que foi. Avaliação de satisfação, né? Que aquela escala, achei, né? Estou satisfeito ou não. E numérico, né? Talvez um evento, alcançamos 200 pessoas. Mas e aí, dessas 200 pessoas, né? Como é que foi? Aí uma hipótese nossa, né? De onde também a gente está partindo. Por meio desses projetos que a gente faz, né? Eu estou falando de projetos um pouco mais estruturados, não é oficina rápida nem palestra, tá? Os agentes que participaram adquiriram habilidades e competências essenciais para a inovação no setor público. É uma pergunta, né? Desculpa. Os agentes transformam seu comportamento de como fazer política pública frente a problemas públicos que exigem agir e pensar inovadores. O público-alvo, então, dessa escala é servidores, e até servidores, mas pessoas que participam de projetos com caráter público, né? Ela o foco dela é esse.
E o que a gente pretende medir com a escala? É uma tendência da mudança de comportamento para inovação dos servidores públicos, pessoas que participam, e por meio de uma metodologia de avaliação quantitativa. E como vamos medir? Que bom que perguntaram. Tá aqui, é uma escala, foi um trabalho longo ao longo do ano passado, é uma coisa muito testada, tem validação estatística e tudo mais, a gente contratou, temos especialistas na nossa equipe e contratamos consultoras especialistas também. Depois de muita discussão, chegamos a essa ideia do modelo transteórico da mudança. É uma escala, vocês conhecem algumas escalas, né? Ela parte do ainda não pensei sobre isso, já faço isso há bastante tempo, eu vou depois chegar em quais dimensões, né? Mas você responde na escala. Comecei a fazer, mas parei, que a gente um tipo de recaída, né, do comportamento inovador. Estou pensando em fazer isso, estou decidido e planejo fazer isso no próximo mês, né, uma coisa mais de ação imediata. E comecei a fazer há pouco tempo. Então, a gente colocou essa coisa circular, mas ela é uma escala, né? Ela tem um comportamento que está mais... você responde que aquilo está mais na sua rotina, está mais na sua forma de pensar, para assim, nossa, tive contato com isso há pouco tempo, tudo mais, né? Pode tirar foto, mas depois o toolkit está tudo disponível para baixar já, tá? E a Vládia depois vai distribuir mais uns marca-páginas que tem alguns QR Codes aí também, né? E aqui são 6, a gente dividiu a escala em 6 dimensões. São 22 perguntas em 6 dimensões. Essas dimensões a gente não tirou da nossa cabeça, assim, é um pouco sim, mas assim, é a partir de trabalho prévio feito. A gente partiu de umas dimensões para a inovação da OCDE, que já tem uma publicação da OCDE conhecida. A ENAP também tem as dimensões para a inovação da ENAP. E a própria Genova, o Lab, a gente fez também, levantou nossas dimensões que a gente acha importante de inovação. Então, vamos dizer assim, tem 3 referências teórico-práticas e a gente refinou para chegar nas 6 dimensões, a gente tentando sempre simplificar, né? Para não ficar assim, temos 140 questões, né? Alguma coisa assim, né? Então, as dimensões são colaboração, gestão e liderança para inovação, empatia, comunicação, definição do problema e experimentação. Então você vê que quando eu perguntei o que é essencial para inovar, algumas das ideias que apareceram aqui acho que estão contempladas e temos algumas coisas até um pouco práticas também. Por exemplo, gestão, né? Gestão e liderança e definição do problema. E são como eu falei, são 22 questões que cabem nessas 6 dimensões. Se não precisam, eu vou ler algumas aqui, não precisa se preocupar, pode fotografar à vontade, mas está tudo no toolkit, pode baixar. Porque isso não é pra gente, viu, gente? Assim, a ENAP faz um projeto para entregar para o mundo aí. A nossa ideia é que vocês peguem, se apropriem, utilizem, critiquem, deem retorno, vão melhorar, vão refinar e tal. Então vamos lá, vou pegar algum exemplo aqui. Tem algumas perguntas, lembrando aquela escala, né? Nunca fiz isso, já pensei sobre isso, faço isso há pouco tempo, pretendo fazer. Curiosidade, tem a pergunta: buscar inspiração em soluções produzidas por outros agentes ou organizações públicas. Aí, como é uma escala, a pessoa que vai ver, ela vai marcar. Se já faz isso, nunca fiz isso, pretendo fazer, né, e tal. Vou pegar outro exemplo. Fluência de dados. Utilizar dados para descrever e avaliar fenômenos sociais. Aí a pessoa marca. Nunca fiz isso, faço com frequência, pretendo fazer. Colaboração. Mobilizar tomadores de decisão para incorporação de inovações no serviço público. Igualmente, a escala. Capacidade de narrativa e comunicação. Incorporar histórias reais de usuários em meus projetos e ações. Iteração e experimentação de soluções. Aí entra até no problema que o colega falou, né, de aprendizados. Fazer testes rápidos em pequenas escalas para o público-alvo interagir com o serviço ou produto em desenvolvimento, né, que é o R rápido e pequeno, né, que a gente estava comentando. Abertura ao risco. Relatar erro como forma de disseminar aprendizados. Eu li só a primeira, mas vocês podem ver que algumas têm mais ou menos questões, tá? Depois convido para todo mundo ver lá na publicação. Então, como eu mencionei, são 22 itens com 6 grandes fatores de competências e os 6 estágios que eu mencionei, né? Aqui é um detalhe bem importante. É uma escala que a gente fez, ela é inspirada na metodologia de avaliação de impacto, né, que várias áreas utilizam, né, áreas médicas também. Então, você vai começar um projeto que você prevê que ele vai ter ali uns 3 ou 4 meses, alguma coisa, né? É indicado para projeto de médio prazo. Não é uma oficina, não quero assim, vou fazer uma oficina hoje, vou aplicar a escala em vocês. Ela não foi pensada para essa maneira, tá? Vai fazer um projeto um pouco de médio prazo. Antes os participantes do projeto respondem a escala. Estamos chamando de T1 aqui, mas em alguns lugares chamam de T0, né? Depende do nome que vai usar. Terminou. O projeto demorou 3, 4 meses. A colega citou o Collabs, que foi feito por nós lá da Genova. Ele demora 3, 4 meses. Terminou. Então a gente, antes de começar, aplica a escala, faz o projeto. Terminou o projeto, as pessoas respondem novamente a escala, as mesmas perguntas, as mesmas dimensões. Então, a hipótese é que andou umas casinhas ali naquele entendimento da
naquele comportamento, né, frente àquela dimensão. E depois um follow-up, depois, né, de 6 meses. Então, um projeto demorou 4 meses, suponhamos, a gente vai começar um projeto hoje, né? Então, vocês já aplicam aqui a escala, um T0, T1. Terminamos o projeto ali para julho, não sei, fazemos de novo a escala. No final do ano, a gente aplica de novo para ver se aquilo que foi desenvolvido ao decorrer do projeto se manteve, se as pessoas mantiveram aquele comportamento inovador. É pela mudança no comportamento, por meio de aquisição de novas competências para inovação por parte de um grande número de servidores, que a inovação pública ganhará escala. Então, por que a gente acredita nisso, né? Em programas de políticas públicas, otimizando as entregas à sociedade e, ao mesmo tempo, proporcionando um ambiente favorável ao surgimento de uma cultura para a inovação. Então, ela foi desenvolvida para ser usada por qualquer pessoa, você não precisa ser um especialista. A ENAP, inclusive, a gente está montando uma plataforma para usuário externo, que quem quiser usar pode entrar lá e vai ter acesso à escala e pode convidar a equipe para aplicar. Né? Pode ser trabalhado em âmbito nacional, regional, governo local. Ela não tem, assim, o foco dela é problema público e inovação. Então, não desvirtuando muito assim o que é, né? Ela não é muito fechada, né? E está aqui. Eu já falei que o toolkit está pronto, está online, com essas coisas que eu mencionei. E a gente vai ter um evento dia 5 de maio, de 10 a meio-dia, que é o Genipapo, que é o nosso tradicional evento de debate sobre projetos nossos ou convidados externos. Esse próximo vai ser sobre a escala ECIP. E até o evento a gente pretende que essa plataforma para uso externo esteja disponível já. Então, equipes aí, eu sei que temos vários colegas aqui de laboratórios, outras equipes, quem tiver para começar algum projeto que vê essas características, que ele vai ser de média duração, por favor, já deem uma olhada, vejam se faz sentido a escala. Uma coisa que eu não falei, é bem importante, ela não tem objetivo de avaliação individual, ela é de avaliação de equipes. A gente sabe que talvez alguém vai pegar e usar para uso individual, mas não interessa, né, se a pessoa A ou a pessoa B, se ela andou dimensões específicas. Ela foi feita para que o líder de equipes, né, ou a equipe como um todo, ela avalie a maturidade da equipe naquela dimensão, numa das dimensões que a gente elaborou. Então, ela não é feita também para penalizar alguém, né? Poxa, você não andou você fez o curso ou fez um projeto com a gente e não aprendeu nada de influência de dados. Então, ela não tem esse enfoque. A gente já sabe que tem gente interessada em usar até para desenvolvimento pessoal. A pessoa aplicar e talvez ali atrás de alguma coisa, né? Mas aí são outros usos possíveis, né? Fiquem ligados, o evento vai ser presencial em Brasília, né? A ENAP está em Brasília, mas a gente vai transmitir também no YouTube da ENAP. Então, fiquem ligados para saber mais. Também aproveitar todas as palestras que a gente está fazendo. Eu já estou fazendo esse pitch aí, convidando. Semana de Inovação, que é o maior evento de inovação. O Convergência é um evento irmão, parceiro, primo, né? A Rede Conexão também é nossa colega. Esse ano vai ser na segunda semana de novembro, logo antes do feriado. São 3 dias de evento, a gente ainda não sabe os dias exatos, mas pode save the week aí, não tem um save the date, né? Mas save the week, já comecem a falar, já dê a notícia lá no seu órgão. Fala, vou ter um evento aí para isso, na segunda semana de novembro. A gente, como sempre, vai ter chamada pública de atividades, a gente ainda não tem os detalhes, só já estou dando esse pitch, esse spoiler aí, tá bom? Então, muito obrigado. Por favor, avaliem, né? E vamos conversar enquanto isso. A semana vai ser em Brasília? A semana é em Brasília, ela vai ser na ENAP. Coisas para Brasília que a gente às vezes não consegue ir. Eu entendo que tem esse deslocamento, né? Comecem já a dialogar lá no seu órgão, fala, muito importante eu ir, o maior evento, interessantíssimo, o que eu posso garantir é que vai valer a pena. Eu sei. E ó, pessoal que ficou com fome ouvindo aqui, ó, a gente trouxe algumas publicações impressas da Genova, tá tudo online também, tá, gente? Então, se não conseguir pegar uma presencial, a Vládia, ela vai avaliar o olhar de vontade de cada um e vai dar uma ou outra. Ela tem